As condições das cidades medievais eram críticas. Com traçado orgânico, as vias eram difusas e insalubres. Detritos vegetais e animais, somados com a desorganização construtiva e a inexistência de canais de escoamento, faziam com que houvesse proliferação de doenças, tornando assim a cidade o reflexo da miséria social. Haussmann, nomeado por Napoleão III prefeito da cidade de Paris, propôs uma remodelagem da cidade através de uma reforma visando diminuir a miséria urbana e principalmente liberar o tecido urbano para facilitar manobras militares, a fim de conter possíveis revoltas. A grande transformação ocorre em 1/3 do tecido da cidade, sobre a ideia de grande expansão. Georges Eugène Haussmann nasceu em 27 de março de 1809, em Paris. Ele estudou Direito e, em 1831, começou a trabalhar como funcionário do governo. Era advogado, funcionário público, engenheiro, político e administrador. Haussmann remodelou o layout de Paris durante o reinado de Napoleão III, que o nomeou prefeito do Sena. Ele exerceu uma enorme influência no planejamento urbano do resto da Europa e América. Georges Haussmann morreu em 11 de janeiro de 1891, em Paris. O plano de Haussmann foi uma colaboração de arquitetos e engenheiros renomados na época, com supervisão e ideias do administrador. Previa a abertura de 95 quilômetros de novas vias e prolongamento de 70 quilômetros de ruas, instalação de serviços de água, esgoto, iluminação pública e rede de transporte público, construção de escolas, hospitais e quartéis, além da construção de grandes parques verdes. Em 1795, Paris foi dividida em 12 arrondissements, ou seja, 12 distritos, cada um correspondendo a 4 bairros previamente estabelecidos. Algumas décadas depois, o imperador Napoleão III e o barão Haussmann desenvolveram um plano para incorporar diversas comunidades próximas à jurisdição da cidade, com a legislação necessária sendo aprovada pelo parlamento em 1859. A nova configuração estabeleceu os 20 arrondissements como são conhecidos hoje. Brigadas de operários treinados em demolição, com muita pólvora à disposição e coragem para fazer as incontáveis desapropriações, o antigo casario foi posto abaixo, e, em seu lugar, surgiram os amplos bulevares, todos com novas construções padronizadas, apoiadas por serviços de esgoto, gás encanado e abastecimento de água tratada, fornecida por 600 quilômetros de aquedutos. Além disso, abriu espaços para os parques públicos, Bois de Boulogne e de Vincennes, além do Parque Monceau e Montsouris, como tratou de fazer com que os trens vindos do interior desembarcassem dentro da cidade, Gare Lyon e Gare du Nord, erguidas entre 1855 e 1865. Havia em tudo um toque da venerada grandeza romana, somado a uma paixão renascentista pela perspectiva e pela proporção, que se materializou no traçado das longas e largas avenidas que partiam da Étoile, adornadas por amplas calçadas, como é o caso da espetacular Champs-Élysées, talvez a mais famosa do mundo. O foco principal é a melhora da circulação, o acesso rápido a toda a cidade como visão estratégica, estabelecendo uma imagem geral de modernidade. Essa mudança de imagem envolve também a questão da insalubridade. Para isso, são eliminados bairros considerados degradados, as ruas são arborizadas e recebem sistemas de iluminação. A Ile de la Cité se transforma no coração da cidade, passando a ser uma área militar e administrativa. Na reforma de Paris, foram destruídos 49 quilômetros de ruas estreitas e antigas, construídos 165 quilômetros de novas vias. Foi implantado o sistema de esgoto, considerado até hoje um dos melhores do mundo, e que atende a toda a cidade. Por vezes, a cidade parecia ter sido acometida por um terremoto, como se verifica nas várias fotografias tiradas por Charles Marville, contratado pela Comissão Histórica de Paris em 1860, especialmente para documentar as obras que as imortalizou. Toda Paris, aos poucos, foi se tornando uma obra de arte, uma autêntica cidade-luz, sendo que o morango da torta foi a construção da nova ópera por Charles Garnier,
inaugurada em 1875. Ninguém como Haussmann mudou inteiramente a face de uma cidade como durante sua longa administração, de 1853 a 1870, servindo como modelo e inspiração para os que mais tarde reformaram tanto Buenos Aires, Torquato del Alvear, o Rio de Janeiro, Pereira Passos, como Nova York, Robert Musil. No lugar das 120.000 habitações destruídas por Haussmann, surgiram outras 320.000 modernas, em 300 quilômetros de novas vias que foram sendo construídas nos 20 anos seguintes, cuja altura padrão não ultrapassava os 6 andares. Por fim, um dos principais pontos da reforma de Haussmann é a reforma da Ile de la Cité em área militar. Para Haussmann, a arquitetura é um problema administrativo e só se deve visar os interesses de Napoleão, interesses esses de cunho estritamente militar. A partir daí, é produzido um urbanismo totalmente racionalista, visando apenas a técnica e desconsiderando o espaço histórico. A Paris de Haussmann é a Paris que vemos hoje. Despesas extraordinárias não são inimigas dos orçamentos. Georges Eugène Haussmann.